Queridas irmãs, queridos irmãos, da paz a todos, com muita alegria nós retornamos para um diálogo fraterno e somos brindados com essa beleza, com essa maravilha que a Joyce e o Ítalo nos apresentaram aqui, né? Que Deus abençoe, foi uma surpresa, uma música muito bela, muito bonita, né? Bem inspirada, com um conteúdo profundo, e é assim que os amigos para sempre, os amigos verdadeiros se manifestam. Nós, quando reunimos para tratar Chico Xavier e toda a conjuntura que o envolveu, da qual ele envolveu a todos na sua história, nós somos chamados a refletirmos mesmo no cristianismo redivivo.
doutrina espírita tem essa função, a missão de trazer de volta Jesus ao planeta Terra em espírito e verdade, e o seu Evangelho. E naturalmente ela é feita por pessoas, são aqueles trabalhadores. E Chico Xavier, desde o primeiro momento que emergiu no planeta, ele emergiu, né? Chegou e apareceu. Ele define para nós a essencialidade do amor, da relação fraternal e honesta. Cada pessoa que aproximava de Chico Xavier se sentia especial e única, porque ele sabia tributar honra a quem honra, todo o elemento de saúde espiritual a quem deveria. Tinha uma palavra sempre amistosa, orientadora, né, elucidativa, definindo um projeto, que é o projeto de Jesus para a Terra: singularizar, fecundar e fazer crescer. Nós somos ainda egressos do sistema de massas, trabalhamos na multidão, mas o Evangelho de Jesus, ele nos ensina aquele componente de busca da singularidade, de coração para coração. E o Chico Xavier, na história dele, ele fez isso. O Marival Veloso de Matos, foi presidente da União Espírita Mineira, ele certo dia, em Uberaba, conversando com o Chico, ele começou a perceber, e isso todo mundo notava, que o Chico falava de alguém, falava o nome, o sobrenome completo. E o Marival perguntou ao Chico Xavier: como é que você faz, Chico, para guardar o nome de todo mundo? Eu tento e não consigo. Aí o Chico disse para ele assim, falando bem mineiramente, né, bem jovem, jovial, assim: é porque isto é que quando a gente ama, a gente não esquece. Aí o Marival contava e falava assim: puxa, o Chico falou que eu não amo. Eu não lembro o nome de ninguém. Então, quando o Chico Xavier ganhou o título de cidadão honorário do Estado de São Paulo, a Câmara Municipal de São Paulo, cidadão paulistano, né? Ele foi transferida para o ginásio do Pacaembu, um ginásio de futebol. E lá reuniu a edilidade e uma sociedade considerável, muitas pessoas estavam lá. Isso é 1972. E o Chico foi fazer um discurso. E ele vai contar a fundação da cidade de São Paulo, como que se deu, como que Jesus apareceu para Paulo de Tarso, como que Paulo de Tarso apareceu para o Manuel da Nóbrega e orientou a fundação da cidade. E ele começa a falar dos primeiros trabalhadores da cidade de São Paulo, logo depois que Manuel da Nóbrega fecundou. Citou mais de 50 nomes e sobrenomes completamente, inteiramente. Isso é muito amor, e se singularizar cada um naquilo que ele tem, naquilo que ele deve realizar, e até mesmo em algumas questões as pessoas falharam, mas ele sabia ter uma palavra de auxílio. Então, quando nós estamos aqui tributando gratidão e respeito, e nesse amigo para sempre, amigo de todos nós, e falando de amigos mais próximos dele, que conviveram com ele, que o Beto vai trazer alguns elementos para nós aqui, naturalmente nós estamos tributando muito mesmo gratidão e respeito a esta alma querida, esta alma abençoada, que soube fecundar corações e que soube nos tornar capazes de amar. E muito felizes de poder participar do Doutrina Espírita com essa lógica, com essa observação. Pensando assim nesses aspectos, né? Amar e não esquecer. E amar e não esquecer nos imputa responsabilidades. E nós tivemos o privilégio, a honra de assistir aqui essa apresentação musical extraordinária, de muita sensibilidade, através da composição da Joyce, não é isso, mas da apresentação do Ítalo, e que nos atenderam prontamente, pois nós recebemos algumas músicas que ela fez
e nos tocou. E na época nós estávamos num projeto que é um projeto que envolve registro de memórias, que efetivamente depois se projetou em muitos registros, vamos dizer assim, através das memórias que foram catalogadas por nós, do nosso querido Arnaldo Rocha. E eu pedi a Joyce que ela pudesse colocar então a sua sensibilidade para que a espiritualidade, quem sabe, pudesse nos oferecer uma peça musical, né, poética, com muita sensibilidade e competência, para quem sabe a gente poder usar em um futuro projeto que já tem o título Amor das Estrelas, que vai contar mais um pouco da história de Arnaldo e Meimei. Para quem não sabe, Arnaldo Rocha, ele foi aquele que me contou muitas histórias e que eu transformei nesse livro, que eu estou trazendo para vocês em primeira mão a nova configuração do livro, editada pelo Clarim, onde o Arnaldo conta as histórias dele, do Chico Xavier, e tem aqui um componente muito extraordinário, que é a história de amor que ele viveu com a sua esposa Meimei. Para quem não sabe quem é Meimei, Meimei é um espírito muito conhecido no movimento espírita, que tem uma atuação muito pródica, principalmente junto com as criancinhas, nos projetos de evangelização da infância, e da juventude, e da velhice, da madureza. E é muito interessante porque a Joyce foi muito feliz, porque ela retratou na música um pouco da história de amor que viveu esse casal. E aí, Afonso, ela nos pegou de surpresa, porque eu estou assim com o Afonso: Afonso, o que nós vamos conversar com o povo? Que histórias que nós vamos contar? E porque falar do Chico, você tem assim trilhões de estradas para serem percorridas. Mas a música nos obriga naturalmente a reverenciar esse casal, esses dois corações tão queridos que é Arnaldo e Meimei, porque o amor deles, para quem não conhece a história, eles foram casados. Arnaldo nasceu em 1922, Meimei 24. Eles se casaram em 1944. Arnaldo é natural de Tiradentes e Meimei é natural de Mateus Leme, né? E eles foram se encontrar ou se reencontrar em Belo Horizonte. E então se casaram em 44 e o casamento foi um pouco a contragosto dos pais do Arnaldo. Por quê? Embora Meimei era muito querida na família, Meimei era muito doente e a situação, os médicos já tinham definido que ela não, diagnosticado que ela não teria muitos anos de vida. Então era um casamento assim complexo, né? Ou seja, o Arnaldo iria casar sabendo que iria ficar viúvo, não sabia assim que tempo. E isso causou um transtorno, uma dificuldade. Só o povo nosso espírita não conhece essa história. E é porque Amor das Estrelas é um episódio que vai vir aí pela frente, a biografia desse casal. Então, mas o Arnaldo, apaixonado, enfim, Meimei também, e eles se casaram. E não é que 2 anos depois a Meimei veio desencarnar, não vou entrar em detalhes, porque está dentro, quem quiser conhecer um pouco dessa história, está aqui no livro Chico de Altas Recordações que nós trouxemos para vocês. Mas ela desencarnou em setembro, e quando completava 1 mês da desencarnação dela, eis que o Arnaldo Rocha, percorrendo a rua Avenida Santos Dumont, Belo Horizonte,
na direção da praça da estação, na direção da rodoviária. O Arnaldo Rocha, um mês, viúvo, ele emagreceu 15 quilos, ele entrou num processo de depressão profunda com a morte de Meimei. E ele subindo a avenida, muito triste, pensando, a única coisa que ele pensava era na morte da esposa querida, da princesinha, que tinha prognosticado ou predito para ele que ele ficasse confiante, porque ele não ficaria sozinho. Eis o refrão que ela cantou, meu sozinho. Ele não ficaria sozinho, que ela ia viajar pela alba, fazendo uma alusão aos sonhos que ela tinha, e que depois o Arnaldo foi entender que ela se referia a uma existência deles, quando viveram no século XVI em Espanha, quando o Arnaldo Rocha foi um personagem importante da história da Espanha, conhecido como Fernando Álvares de Toledo, Grande Duque de Alba, e ela, a sua esposa, eles viviam num palácio que foi construído na região de Alba. Aliás, foram eles que fundaram o que hoje é a cidade de Alba. E, enfim, e ela então desencarna, e ele, nesse dia, completando um mês da desencarnação, subindo a avenida, triste, cabisbaixo, eis que ele tromba, literalmente, né? Mineiro tromba também, igual ônibus, igual caminhão. Ele trombou com um indivíduo que vinha descendo em sentido contrário. Então, você sabe como que funciona a lei de ação e reação. Ele, mais forte, campeão, lutador de jiu-jitsu, né? Nadador, esportista, embora com depressão menos 14 quilos, mas foi suficiente para jogar o homem, a mala dele no chão, e o chapéu também. E ele, envergonhado com a trombada, abaixa e vai ajudar o homem a recolher o que ele tinha destroçado, espalhado pelo chão lá fora. E eis que quando ele se direciona para esse homem, ele tomou um susto, porque essa pessoa era o senhor Francisco Cândido Xavier, que, surpreso com a situação, disse para ele: ô Naldinho, não se preocupe. Não, me desculpe, não, Naldinho. E quanto mais o Chico falava Naldinho, ele foi ficando abestalhado, como ele gostava de falar, né? Porque a única pessoa que chamava ele de Naldinho era aquela que tinha ido para o mundo espiritual. E eis que o Chico abraça ele e começa: ô meu nego, ô meu nego. E como dizia Arnaldo Rocha, aquele homem foi passando a mão no meu rosto, e numa outra situação eu trucidava ele. Ele falou assim: olha, não fique triste, a nossa princesinha está aqui do nosso lado, e ela te pede que não fique triste pela morte dela, porque cada vez que você abre a sua carteira, só ele sabia que na carteira tinha um retrato da Meimei, que ele colocou depois que ela morreu. Quando você abre essa carteira e começa a chorar vendo o retrato dela, é como se isso vergastasse o coração dela. Não faz isso não, porque ela está muito mais perto de você do que você imagina, não é? E ela diz para você que, embora hoje está completando mais um aniversário, porque aquele dia era o aniversário da Meimei, mais um aniversário, mais uma primavera, o Chico faz a correção, porque todas as vezes que o Arnaldo falava, que a Meimei falava em aniversário, o Arnaldo corrigia ela dizendo: não é aniversário, é mais uma primavera de amor. E aí os diálogos foram se desenvolvendo na mais pura intimidade que só um casal, nas suas expressões íntimas, conhece, os mimos.
e o senhor Francisco Cândido Xavier ali se transforma numa ponte-luz autêntica para que o que antes era inviolável, um amor inviolável, ele retorna, ele ressurge de uma forma esplendorosa. E aí o Arnaldo Rocha se torna amigo de Chico Xavier. Pouco tempo depois o Chico disse assim: Arnaldinho, como eu estava com saudade de você, como é bom te rever. Aí o Arnaldo disse: me rever? Você não se lembra, mas lá atrás, quando você ainda era um meninote, um adolescente, o seu irmão Geraldo te levou na sede da União Espírita Mineira e eu pude pegar na sua mão e falar para você que eu estava te esperando. Você demorou, Naldinho, mas você agora chegou e para ficar. O Arnaldo disse assim: quando ele falou isso, na mesma hora eu me recordei da primeira vez que eu entrei na sede da União Espírita Mineira com meu irmão Geraldo Benício Rocha, e era numa noite que o senhor Chico Xavier tinha ido na sede da federação. E ele me cumprimentou. E mais de 20 anos depois, o Chico fala que estava esperando ele e que agora ele voltava para ficar. São histórias assim extraordinárias, porque o Chico depois se transforma no médium para que Meimei pudesse trazer as cartas de amor, as cartas que vêm do céu para a terra. E o romance dos dois pôde prosseguir, obviamente em novas bases, porque agora Meimei se juntava a um grupo de espíritos que se envolveram para contribuir no soerguimento espiritual de Arnaldo Rocha. Por isso o verso luzes, cruzes, Jesus, porque é uma marca desses espíritos que carinhosamente nós colocamos no livro como a marca dos amigos para sempre, porque eles vieram para a Terra no processo da chegada de outros orbes, e esse agrupamento foi recebido por Jesus e liderado por espíritos, muitos desses que foram até pais da igreja. Eles se comprometeram a ter como referência de evolução a cruz de Jesus. Por isso que a gente pode se recordar que a primeira aparição de Emmanuel para Chico Xavier em julho de 1931, o Chico Xavier, antes de ver a figura, a personalidade de um sacerdote, como ele narrou para todos, ele primeiro viu uma luz imensa que se apresentou, e depois dessa luz se consubstanciou, se materializou como uma forma de cruz. Só depois é que ele viu, que ele distinguiu a imagem de um sacerdote que era Emmanuel. Por que a cruz? Eu acho que nós podemos tirar muitas conclusões, não é mesmo? E aí a gente vai entender, inclusive, esse compromisso de Emmanuel e toda essa equipe, esse compromisso em trazer um espiritismo cristão sobre a égide de Jesus. Então a gente conta, ou continua contando essas histórias, porque é uma história que eu reputo como uma das mais extraordinárias da história do espiritismo no Brasil. Porque Meimei, inclusive, depois, além de tantas cartas de amor, de orientação, de roteiro de vida para o Arnaldo, que foram propagadas para toda a comunidade espírita lá de trás, vejam bem que importante. Meimei se materializou diante de dezenas de companheiros que frequentavam o Centro Espírita Meimei para abraçar o Arnaldo Rocha, espalhar o perfume do Chanel que ela usava quando encarnada, de todos na sala ficarem de boca aberta, porque um espírito materializado ali trazia a comprovação da imortalidade da alma.
numa reunião que tinha a presença de Peixotinho, o maior médium de materialização da história do Espiritismo aqui no Brasil, corroborado com a presença, com a participação do Chico Xavier, que também era médium de efeito físico. Porém, o Peixotinho era médium de materializações luminosas. O Chico não. Os espíritos que materializavam pela mediunidade do Chico, materializavam de uma forma opaca, meio com luzes, com perfume, materializando pétalas de rosa no ambiente, encantou a todos aqueles que estavam presentes. Isso tudo aconteceu há 60 anos atrás. E eu conto essas histórias, repito, que essas histórias não podem ficar esquecidas. Porque eu vou fazer uma pergunta para os apaixonados. Alguém assistiu aqui? Se não assistiu, ainda está em tempo. Vocês assistiram aquele filme Ghost? Se não, está em tempo. Repetiu só 2 vezes na sessão da tarde da Rede Globo. Então a história daquele filme, obviamente, guardando muitas especificidades, o Arnaldo dizia, sabe aquela reunião lá que o moço se incorporou na médium para conversar? Foi mais ou menos o que aconteceu com eles. Então, gente, não é simplesmente uma historieta, um caso de romance barato. Isso é um dos fenômenos mais extraordinários que já aconteceu no movimento espírita, que envolveu pessoas humanas. O caso Arnaldo, ele era um viúvo apaixonado que tinha acabado de perder a esposa. A mediunidade do Chico Xavier favoreceu que ela voltasse e o abraçasse. Ele não viu o Meimei pela vidência. Conta o Arnaldo. Vamos lembrar do Arnaldinho. Ele estava sentado. Meimei materializada andou na direção dele. Essa história é ótima. Menos, viu? Menos. Mas eu vou contar. É porque de vez em quando ele aparece. O que aconteceu? Meimei, o coração dela, lembra disso? Você contando? O coração dela não era mais centralizado. Ela tinha uma conformação diferenciada. O coração dela era na região quase que central do peito. O que aconteceu? Quando ela veio materializada na direção dele, ela se aproximou e ela tinha um cabelo de espanhola, um negócio assim. Dos apreciadores, no caso o Arnaldo, eu tenho até que tomar cuidado porque ele pode ficar com ciúme. Ela, quando se debruçou, e ele sentado, conta, Arnaldo, que o cabelo dela, que ela tinha mania de fazer coque, mas quando ela soltava o cabelo escorria, e era um cabelo, na época usava aqueles cabelos grandes, preto, de brilhar. O cabelo caiu todo por cima da cabeça do Arnaldo. E ele ficou impregnado com o Chanel que ele dava ela de presente. Olha que extraordinário. Espírito usa perfume? Usa, viu gente? Pode continuar usando. Aí o que aconteceu? Observe o espírito kardeciano de Arnaldo Rocha. Ele, abraçado com a entidade espiritual, ele falou assim: será que é verdade? Porque você não pode confiar em tudo. Desconfia, porque de gaiato o mundo está cheio. E ele estava diante de um médium, que não precisa de falar quem. Mas ele tinha o direito de questionar. Por isso que o Emmanuel colocou o Arnaldo como coordenador das reuniões do Chico Xavier. Aí o que o Arnaldo fez? Eu vou roçar ele aqui, não tem problema. O Arnaldo esticou a orelha assim no peito dela. Sabe para quê? Para escutar o coração bater e verificar em que posição que estava o coração. Você sabe o que ele escutou? Se meu Meimei no perispírito
coração está no lugar certo. Ele falou que nunca ficou com tanta vergonha na vida dele. Então são histórias, gente, são histórias extraordinárias que falam da imortalidade. Falei. Outra coisa. E sem detalhe. Eu queria estar trabalhando nessa coisa. Oi? Aí. Tá alto. Agora vai. Mas, enquanto o Beto falava, eu lembrei que no livro Entre a Terra e o Céu, é um livro de década de 40, já Meimei, logo após a desencarnação, ela está em atividade plena no mundo espiritual, associada à colônia de Nosso Lar, numa instituição na educandária infantil. Lar da Bênção. Lá ela tem o nome de Blandina, que é um nome que tinha na época dos primeiros cristãos, no livro Ave Cristo, o nome dela é como Blandina. E esse livro Entre a Terra e o Céu é interessante porque ele vai narrar o problema das aventuras amorosas, dos desenganos, né? E de uma consequência complexa de um rapaz, do Júlio, e ela cuidava dele. Mas ela cuida porque no momento em que os encarnados discutiam em torno, 200 anos após quase, da atividade afetiva, repercutia no Júlio desencarnado. E ela foi pedir auxílio, pedir que eles não falassem tanto do Júlio, aí tem toda uma atividade já está em curso e ela vai continuar acontecendo. Porque quando o Beto fala aqui do Arnaldo olhando o retrato na carteira e afeta no mundo espiritual a pessoa interessada, esses são estudos importantes quando nós fazemos na doutrina espírita, que a vida é em dois planos, o quanto que o pensamento e a emoção são fatores de ou fecundação ou de distorções. Ele, na angústia que ele estava, no quadro de tristeza profunda que ele entrou pela desencarnação, na saudade dele, é amor, mas estava distorcido. Ela afetava no mundo espiritual. Então, ela, de todo o processo do reencontro, das alegrias, ela diz para ele: não olha tanto o retrato desse jeito. E abre horizontes. Então, para nós é muito importante guardarmos dentro das linhas do afeto, principalmente com quem já desencarnou, toda uma coerência de sentimentos, porque afeta profundamente, conforme nós emitimos a onda de saudade, de nostalgia, de qualquer coisa, qualquer pensamento falado. Tanto isso aconteceu com ela, que sentiu a saudade, sentia todos os dias a saudade do Arnaldo, foi um mês só, hein? Quanto o Júlio, do caso do livro Entre a Terra e o Céu, era afetado porque ele havia tentado e depois suicidado na encarnação anterior, e nessa ele desencarnou com 8 anos de idade, afogado, e estava em recuperação no mundo espiritual, e ela era orientadora dele e de outros meninos que estavam ali naquele departamento de atividade. Mas ainda me recorda, porque nós vamos tentando assim, o Beto vai trazendo, eu vou pensando alguns outros componentes de estudos, né, a partir dos casos. Nesse próprio livro Entre a Terra e o Céu, em dado momento, solicita a presença de um espírito de maior hierarquia para ajudar na desobsessão. A esposa desencarnada, Odila, obsidiava o casal, o viúvo e a nova esposa. E a irmã Clara chega, faz uma prece, irradia pensamento, e a Odila sai da crise de obsessão que estava, sai da crise de ciúme. André Luiz olha aquilo, acha estranho, e fica encantado de ver uma prece, que ele já viu várias outras vezes, mas uma prece, uma conversa, 1 minuto, e efetivou uma desobsessão. E aí a irmã Clara diz para ele assim, André, e diz para todos, né? Falando de coração para coração, trabalhar com o filho do Calvário, trabalhar com o outro é muito fácil, porque eu tenho 22 séculos que luto para organizar o meu grupo, sem êxito. Aí eu fiz as
contas. Antes de Jesus nascer no planeta, 2.200 anos, a irmã Clara, ela já tinha despertado e começava a querer organizar o grupo familiar, o grupo doméstico, em torno das linhas da virtude, e ela não tinha tido o êxito desejado. E era tanto amor no coração, que quando, diante da Odila, que estava num quadro de ciúme, ela pronunciou uma prece e irradiou afeto, a Odila entrou em crise de choro e arrependeu. Olha como é que é a situação. Nós precisamos exercitar muito com o estrangeiro, mas jamais deixar de trabalhar em favor dos nossos, que são aqueles que vão exigir muita lágrima, muito suor, muita dedicação para fecundar. Então são histórias que vão desdobrando, porque os livros vão retratando questões, e agora nós estamos falando de bastidores dos livros, né? Apesar dessa história estar dentro do livro, do que vai acontecendo e vai ampliando o nosso entendimento desse processo, né? E isso também nos chama a atenção para um fato. Nós somos, eu acredito que aqui tem muitas pessoas que já leram o livro Chico de Aves e Recordações, um formato antigo da União Espírita Mineira. A União divulgou esse livro durante 10 anos, uma tiragem de 15 mil livros. E agora o livro está ampliado, com muitas novidades, pelo Clarim. E na primeira tiragem já saiu com 10 mil livros distribuídos aí pelo mundo afora, e graças a Deus com muito apelo. As pessoas nos perguntam, por que esses registros? Qual o objetivo? Bom, para quem lida que gosta de história, vocês vão entender a importância de deixar para a posteridade registros que envolvem vidas. Isso é muito importante. Débora, no movimento espírita, a gente viaja por aí falando para as casas espíritas historiografarem as suas atividades. Guardem tudo o que acontece. Não é para ser alemão detalhista, montando ficha de paciente, não. Porque a gente já viu isso por aí. Mas é tendo tudo que acontece, porque amanhã os frequentadores dessa casa vão saber como é que a casa foi elaborada, foi vivenciada. Isso tudo é muito importante. As histórias da família de vocês devem ser registradas, porque são exemplos que vão ficar para a posteridade. E aqui nós estamos falando de histórias de pessoas, no caso do Chico Xavier, pessoas que foram notáveis do movimento espírita, foram diferenciadas. O Arnaldo Rocha, em tese, foi um simples trabalhador. Mas nos bastidores nós sabemos quem foi o Arnaldo Rocha. O Arnaldo Rocha, para vocês terem uma ideia, no livro Os Domínios da Mediunidade, nós vamos encontrar um personagem de nome Raul Silva. O livro Os Domínios da Mediunidade apresenta uma reunião mediúnica que é referência. Se a gente quiser fazer reunião mediúnica, quiser um referencial, Os Domínios da Mediunidade. E quem era o coordenador dessa reunião? Era um personagem chamado Raul Silva. Raul Silva é o nosso ilustre, em tese desconhecido, de nome Arnaldo Rocha. Então, nós vamos verificando o seguinte, que através das experiências que cada um traz de outras vidas, Jesus vai nos conceder oportunidades para trabalhar com essas experiências, mas procurando transcendê-las, a partir de uma transformação moral que nós estamos em busca de. Então você não trabalha com história dos outros, você vai trabalhar com a sua história, com o seu jeito de fazer. Não existe no mundo ninguém que pode fazer o que você deve fazer, seja agora ou depois. Você não vai repetir o que outro fez. Isso é muito importante. Lembra que eu citei hoje à tarde o Hermes Trismegisto? Eu repito muito isso nos meus estudos. O Hermes Trismegisto escreveu assim, está lá no livro dos mortos no Egito. O caminho se faz no caminhar. Quer que repete? O caminho se faz no caminhar. O caminho é filosofia. A filosofia só se agiganta quando você colocar em prática.
Quando Jesus diz que Ele é o caminho, nós temos que procurar o exemplo dele, mas nós não vamos percorrer o caminho dele. O caminho é dele. Nós vamos percorrer o nosso caminho. Então, Chico, diálogos e recordações são histórias, são registros de memórias, de experiências que foram legadas aqui para a posteridade, principalmente para a posteridade. Porque muitas vezes a gente lê e não vê. No futuro nós vamos ler e vamos entender. Isso aqui é um projeto que fala de educação espiritual. Que a trajetória evolutiva de cada um, ela é um processo composto de ciclos, de etapas, construtivo, certo? Então nós temos aqui o Arnaldo Rocha, que foi escolhido por Jesus. Olha o que eu vou dizer. Sem misticismo, sem criar qualquer ideia de idolatria. Vocês estão de acordo que o Emmanuel é um espírito que tinha uma missão especial? Tinha ou não tinha, gente? Ou 400 livros foi por acaso? Eu vou falar só dos livros. Porque o que está por trás dos livros é muito mais gigante do que os livros. Então ele foi escolhido. Quem era o mentor do Emmanuel? Eu posso entender que era o Paulo de Tarso. Se não for, depois eles vão me corrigir. Mas não foi à toa que ele reencarnou e foi ser o médium do Paulo para fundar São Paulo. Não foi à toa que das obras todas psicografadas pelo Chico, a obra mais pungente é Paulo e Estevão. Não é à toa que Estevão esteve muitas vezes à frente dos trabalhos lá de Pedro Leopoldo. Então, para que o indivíduo fosse escolhido para ser o coordenador durante quase 10 anos das atividades mediúnicas do Chico, esse indivíduo não foi escolhido à toa. E esse indivíduo, que eu posso falar, o Afonso também, nós tivemos o privilégio de ter sido amigo dele. Nós convivemos com ele dentro da União Espírita Mineira. E esse indivíduo nos mostrou que o Espiritismo se torna uma tarefa que pode nos dignificar, como também pode nos criar muito problema. Lembra que hoje à tarde eu falei sobre o nosso compromisso com o Espiritismo? É muito sério. Então nós precisamos de entender que não é complicado ser espírita. Basta você falar assim, eu sou espírita. Bom. Uma companheira me falou assim, Casalberto, tem 20 anos que eu frequento essa reunião, eu não sou espírita não. Eu falei assim, como não? É muito difícil. É muito difícil. É só você falar que é espírita. Não tem batismo, não tem que ter bênção de médium. Agora, ser espírita é fácil. Agora, o importante é nós entendermos essa missão. Estes espíritos que estão citados nesse livro a partir da memória do Arnaldo, que eu me curvo diante do Arnaldo Rocha, que o Arnaldo me mostrou o que é ser espírita, na simplicidade dele, na dignidade dele, na lealdade dele. Eu nunca vi Arnaldo Rocha fazer política dentro de centro espírita. Eu nunca vi Arnaldo bajular quem quer que seja. Você já viu, Afonso? Eu nunca vi o Arnaldo deixar para depois o que ele tinha que falar, porque se ele via uma coisa errada, ele dizia. E ele falava, eu tenho muito mais compromisso com o Espiritismo do que com os meus amigos espíritas. Isso eu aprendi com um senador. Ele brincava, olha que intimidade. Ele chamava o irmão de senador. Isso eu aprendi com um senhor chamado Chico Xavier. Então é interessante a gente fazer essas pontuações, porque aqui esses corações nos mostram a importância da oportunidade que nós estamos tendo. E que o Espiritismo, a missão que nós temos com o Espiritismo, ela está muito mais presente do que a gente imagina. Porque o ser espírita é lá em casa, é lá no trabalho, é em qualquer lugar. Eu não tenho que posar de Espiritismo. Aliás, eu não tenho que mostrar nada para ninguém. Isso é uma tolice. Porque muitas vezes a gente quer bancar uma de santo e na realidade nós estamos sendo hipócritas. Porque, por sinal, o Espiritismo não é escola de santos. O Espiritismo é uma escola de
aqueles que estão em busca do melhoramento. Então, esses espíritos foram tão humanos quanto você, quanto qualquer um de nós. O Chico Xavier, todo o tempo que ele viveu com aqueles que realmente foram seus amigos, como Arnaldo foi, o Chico nunca aceitou o que ele não era: santo. O Chico ficava indignado quando alguém parava para bajulá-lo. Quantas histórias a gente conhece de gente chegar para ajoelhar para o Chico, aquele jovem da mocidade de Belo Horizonte? Você conhece essa história? Eu não lembro quem É bom nem lembrar. Chegou em Uberaba, a primeira coisa que ele fez, chegou perto do Chico, ajoelhou para pedir a bênção para o Chico. Ó Chico, meu filho, levanta. Não, Chico, levanta, Chico. Se você não levantar, eu deito. E ele falou isso com energia, aonde ele deve ter se tocado. O Chico passou uma vida dando testemunhos. E esses testemunhos, eles precisam ser estudados, gente. E é por isso que nós estamos aqui, trazendo só um livro. Estou vindo aqui fazer mercado, autopromoção, de forma nenhuma. Muitos fazem, eu não. O Afonso está aqui, nós trabalhamos junto há muitas décadas. Está ficando velhinho. Nós fazemos isso aqui porque estas informações, elas precisam ser divulgadas. Porque no nosso meio espírita hoje, como dizia Arnaldo Rocha, a fantasia campeia. E nós queremos criar santos, milagreiros. Nós queremos mitos. E o Chico nunca aceitou isso. Por mais que ele tenha desencarnado e uma onda gigante se espalha por aí afora, porque fazer o Chico Deus favorece o bolso e os interesses de muita gente. E esse homem foi um exemplo de simplicidade, de renúncia, de amor. Eu não posso ir embora de Diamantino sem contar uma inconfidência, de confidência. Eu tenho um documento que em breve chegará para vocês, em que o Chico diz assim: a minha vida foi um curso permanente de despedidas. É uma carta que nos leva às lágrimas. É difícil conter, porque é um desabafo que a gente não viu o Chico fazer, e em breve vocês verão. Porque ele quer dizer que a vida dele foi o tempo todo um movimento de entrega, de renúncia. Eu falava para o Afonso hoje, esse curso de despedida começou quando ele tinha 5 anos de idade. Maria João de Deus, a mãezinha. Pense bem você com 5 anos, despedir da sua mãe. Uma mãe amorosa, uma mãe referência. Ali começou o Calvário. Agora vocês vão colocar na posição de um menino de 5 anos, que além de perder a mãe, o pai é obrigado a espalhar os filhos. E ele, que não dava para criar, e ele teve que ir para a casa da madrinha dele, a dona Rita de Cássia Felizardo. E vocês conhecem a história do que aconteceu com aquela criança. 3 vezes surras por dia, torturas e etc, etc, até ela chegar na condição de usar o garfo no baixo ventre dele. E Arnaldo Rocha viu o Chico uma vez sem roupa, quando ele teve que fazer a cirurgia de hérnia estrangulada. O Arnaldo passou a noite com ele no hospital, porque o Chico trocava de roupa na frente dos outros, não. Antigamente o povo tinha outra visão, né? O Arnaldo disse: eu vi as cicatrizes, e elas não eram pequenas não, meu filho. Palavras do Arnaldo.
Imagine você, uma criança de 5 anos, está órfã, e de repente sai de casa, deixa de conviver com seus próprios irmãozinhos, para viver num outro lar, passando fome, sendo surrado. E a vida do Chico assim foi. Em 1927 ele viveu uma grande perda, quando a sua irmã casou, mais próximo dele, Maria Xavier Pena, teve que mudar para Sabará. Em 1939 ele teve 2 perdas. Ele perdeu a segunda mãe, que o Chico não falava madrasta. Os eufemismos do Chico eram respeitosos. A minha segunda mãe morreu. O irmão mais próximo dele, José Xavier, também vai embora. Ou seja, a cada etapa da vida do Chico ele teve que despedir de alguém. Em 46 ele recebeu Arnaldo. Em 59, depois de passar por um grande problema social, difamação, ele teve que sair de Pedro Leopoldo para mudar para Uberaba. Ele teve que sair da sua residência, deixar toda a família para ir para um lugar que ele não conhecia ninguém. E uma das vidas do Chico, Chico viveu na Espanha e foi uma rainha de nome Joana de Castela. Joana de Castela foi uma rainha que sofreu absurdamente. Ela ficou presa 45 anos, arrancaram Joana da família, e lá ela viveu sob tortura, porque eles queriam o poder dela de rainha, e a única coisa que tirava o poder de Joana era a loucura. Então, como médium ostensiva, ela recebeu a alcunha de a Rainha Louca. Questões políticas. 45 anos até desencarnar, abandonada em 1555. Chico Xavier, em 1959, teve que ir embora para Uberaba. E por pouco ele não completa 45 anos de exílio. Por que ele conseguiu tudo aquilo? Porque o seu passado de muitas lutas, de muitas dificuldades, ensinaram ele muitas coisas. O Flávio no carro disse assim: só aprende a lavar roupa quem esfrega a roupa. Eu achei extraordinária a colocação mineira. E Flávio, a história do Chico, ela foi construída em cima de lavagem de roupa. E eu não posso me esquecer da sua tradição familiar, da sua árvore genealógica. Que Chico é neto de uma escrava brasileira de nome Francelina Gomes, que vivia na cidade de Santa Luzia. A sua mãe, Maria João de Deus, portanto filha de escrava, já na condição de liberta, quando foi casar com João Cândido Xavier, foi sofrer o primeiro movimento preconceituoso, porque a família de João Cândido Xavier não queria que ele casasse com ela, porque ela era negra. Eu estou me referindo ao final do século XIX. Na época o povo era preconceituoso. No Brasil hoje não tem mais preconceito, não é verdade? Pensem bem. Então Chico reencarna como descendente de escravo. Como o seu mentor espiritual Emmanuel fora escravo por 2 vezes, depois daquela história do senador romano. Promoção na feira do livro semana que vem, o livro há 2000 anos, 62% de desconto. Então ele reencarna, observem bem, uma família pobre, descendente de escravo, negro, num país preconceituoso, recém-saído da Lei Áurea, né? Sabe qual foi o primeiro presente que o Chico recebeu quando foi lançado o livro Parnaso de Além Túmulo? Aliás, Parnaso de Além Túmulo, em 1931, o
presente que ele recebeu foi perder a visão esquerda. Aí o Chico, como é que vai ser? O Emmanuel brincou com ele. A terra de cego, quem tem olho é rei, não é isso? Quem tem um olho é rei. O Chico choroso, um olho é suficiente, viu, Chico? Você sabe o que ele ganhou quando o livro Nosso Lar foi publicado? Um soco na cara. Um espírita disse: mulato atrevido. Foi esse o prêmio pela publicação do livro Nosso Lar, que hoje atingiu milhões e milhões de pessoas. Lembra da cruz que nós falamos no início? Pois é. Então Chico Xavier nos mostrou, com muito sofrimento, mas acima de tudo com muito amor, a missão que está designada para cada um de nós. Porque se ele fez, ele quis dizer para nós que é possível fazer. E se é possível fazer, por que reclamar? Por que postergar? Por que se rebelar diante da vida que está nos convidando apenas para a gente ser melhor? E a gente só será melhor se a gente cuidar da mãe, tá? Cuidar do pai, da família, cuidar das pessoas que estão do nosso lado, cuidarmos dos trabalhadores que estão conosco no movimento espírita, respeitando cada um, porque a cada um é dado segundo as suas obras, ponto. Isso não me compete controlar a vida dos outros. O Chico disse para nós que é possível. O Afonso vai concluir, depois eu vou contar uma história final. Conclusões, mas eu quero falar de inaugurações. É um assunto das origens. Rapidinho, não vai demorar muito. Porque o encadeamento das nossas vidas são dois aspectos. A Beto lembrou que cada um de nós é único. E Jesus é chamado de filho unigênito, o único da sua espécie. Cada um é um filho unigênito, não tem ninguém igual. Mas, no final do século, na transição do século XVIII, do século XIX para o século XX, um pouquinho antes, do Rio de Janeiro saiu um trabalhador. Ele trabalhava no Grupo Ismael com Bezerra de Menezes e com Bittencourt Sampaio. Bittencourt já tinha desencarnado, Bezerra de Menezes encarnou em 1900. Foi transferido pela empresa para trabalhar em Sete Lagoas. E ao chegar em Sete Lagoas, ele fundou um centro espírita chamado Bittencourt Sampaio, em homenagem ao amigo Bittencourt Sampaio. Passado algum tempo, chega lá naquele centro espírita, coordenado por ele e assessorado pelo espírito Pascoal Comanducci, além de outros espíritos, Bittencourt Sampaio também, uma senhora que estava numa crise de obsessão séria, severa. Ela chamava Carmen. Ela e seu esposo José Perácio. E ela foi tratada lá em Bittencourt Sampaio. Ela era ali de Maquiné, Cortisburgo, pertinho de nós aqui, né? Então, foi feito um trabalho, a desobsessão aconteceu, conheceram o Espiritismo, começaram a estudar o Espiritismo, e em 1927, né? Por aí assim, um pouquinho antes, talvez, a irmã do Chico, essa que ele mais tinha afeto, ela entra num processo de obsessão, uma perseguição espiritual, e ao procurar tratamento de várias maneiras, depara com o casal José Perácio e Carmen Perácio, que tinham vivido a mesma história e agora vão fazer um trabalho de desobsessão e vão conduzir o Chico Xavier ao Espiritismo. Dr. Bezerra de Menezes, que era o amigo, eu lamento que agora não poder dizer o nome da pessoa que fundou o centro espírita lá do Bittencourt Sampaio, mas o Bezerra de Menezes e o Bittencourt Sampaio, que eram os coordenadores lá do trabalho, e o Saião, o Grupo Ismael, olha como é que é o encadeamento: fecunda num lugar, auxilia alguém, esse alguém auxilia, e o Chico Xavier está fazendo o trabalho. Então nós, quando o Beto falou das histórias, para a gente registrar histórias, para a gente não perder memórias, para a gente ter encadeamento, porque a nossa vida, nós somos os mesmos de ontem, que por conjunturas reencarnatórias nos reencontramos no agora, seremos os mesmos de amanhã. Então, tem uma lógica que preside todo o
fenômeno da vida. E naquele caso do Chico, o Dr. Bezerra de Menezes chega depois na mediunidade para coordenar vários trabalhos com o Chico Xavier, várias atividades, ele tomava a frente, ele esteve à frente muito tempo com o Chico Xavier. Isso é amizade, são amigos para sempre, que na solidariedade deles nos convidam a sermos solidários uns com os outros. Nós chegamos, eles partiram, nós partiremos, outros chegarão, eles próprios voltarão e nós também retornaremos. E deixando um rastro, agora de muita luz, para encontrarmos também muita luz no próximo passo nosso, né? Da nossa parte, muito obrigado pela atenção. Muito agradecemos a atenção de vocês. A gente vê como é que os espíritos atuam, né? Eu vou repetir. Nós sentamos aqui sem nenhum script definido, viu, Júlio? O Júlio está lá. O Júlio é nosso médium de sustentação. Ele veio das esferas superiores. Aí ele falou assim: Afonso, o que nós vamos falar para o povo? Aí, sabe, nós já fizemos a nossa parte, estudando muito para apresentar o estudo da tarde, agora é com os espíritos, deixa eles se virar. Olha, você viu que desrespeito. Mas é porque a gente fala isso muito com brincadeira, mas com muito carinho e respeito. Aí o Afonso lá atrás me contou essa história. E eu falei assim: não, Afonso, essa história pode desdobrar e a gente pode ficar aqui até 6 horas da manhã. O que você acha? O povo vai aguentar, não. Porque na realidade o Afonso está contando uma história que ele me obriga. Viu, Afonso? Você me obriga a enaltecer, dentro de uma equipe enorme de espíritos, a figura de Maria Conceição Xavier. É a irmã que o Afonso se referiu, que era a irmã que foi tratada por esse casal. Então, repetindo, o casal Perácio. E é muito interessante porque ela era mais velha do que o Chico, 2 anos. E eu tenho documentos. Histórias precisam de documentos, tá bom? Porque senão a gente fica escutando histórias por aí e achando que são verdadeiras, mas que na realidade são boatos implantados com muitos interesses. Mas voltando, Maria Conceição Xavier desperta da sua obsessão com uma mediunidade belíssima. E ela que começa a receber as primeiras comunicações da mãe. Então, Maria João de Deus, a mãe do Chico e dela, portanto, primeiro se comunica pela clarividência da dona Carmen, né, conforme o Afonso disse, que tinha sido curada lá atrás e que passou a ser instrumento do bem, e em sequência a que foi tratada aqui, a Tiquinha, era o apelido dela, passa a ser a médium, para a mãe se comunicar. E o endereçamento das comunicações era tanto para a Tiquinha quanto para o Chico, porque os dois tinham compromisso com a mediunidade. E eu tenho documentos em um Chico dizendo que Tiquinha era toda a referência que ele tinha de mediunidade. Gente, isso é extraordinário, porque nós estamos vendo as condições humanas, nós estamos vendo aqui como que as pessoas vão se descobrindo no processo, como que Jesus vai atendendo, e Ele sempre atende, Ele não vai atender de uma forma pessoalizada, porque ali Ele estava atendendo um grupo, e nesse grupo tinha um que estava com uma destinação que tinha tudo para ser vitoriosa, mas ia depender dos esforços deste, no caso o Chico Xavier. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco sobre o mandato mediúnico de Chico Xavier, vai a dica, já que eu citei o livro Nos Domínios da Mediunidade e falei de Raul Silva. Vocês vão encontrar o Chico Xavier como uma referência de médium no capítulo 16 em diante, porém com uma personalidade diferente. Vocês vão ver a história da médium Ambrosina. Foi um pseudônimo
E ali tem todos os bastidores da mediunidade do Chico. E aí, eu cá com as minhas pesquisas, disse, mas por que os espíritos escolheram Ambrosina? O Afonso foi mais elevado, ele fica querendo saber por que Asclépios, né? Por que Clarencio. E eu cá falei assim, por que Ambrosina? Ah, foi fácil. Porque a irmã mais velha do Chico se chamava Carmosina. Então tiraram o Carmo e botaram o Ambro. Então ficou Ambrosina. Da mesma forma que André Luiz recebeu aquele nome, porque o Chico tinha um irmão que se chamava, nome de batismo, André Luiz também. Tão simples, tão poético, romântico, transcendente. Eu gostaria de agradecer a vocês e deixar uma imagem para que vocês reflitam. Uma imagem final. O Chico, por 2 oportunidades na Terra, recebeu o título de rainha. Ela foi uma rainha no Egito chamada Hatshepsut. 3 minutos para essa história. Arnaldo me contou assim: quando o Chico descobriu que ele tinha sido a rainha Hatshepsut, foi a única farane, que não é faraona, o termo correto é farane, a única farane no Egito. Ela era filha de Tutmós I. O irmão Tutmós II morreu, era criancinha, 12, 13 anos, morreu. Sobrou ela, porque o outro irmão, que ficou conhecido depois como o grande Tutmós III, chamado Napoleão do deserto, por sinal é uma das vidas de Napoleão, pode contar? Pode. Já contei. O que aconteceu? Ele era pequeno, e ela, Hatshepsut, tinha, na época, 16 anos. Então, houve um ajuste entre os sacerdotes de Tebas, e como a coisa política, eles não podiam abrir para outro assumir, porque ia tirar a dinastia dos Tutmós, então resolveram colocar aquela menina como farane do Egito. Mas o povo tinha que ser enganado. Então travestiram essa menina em homem, colocaram uma roupa para esconder os seios, uma barba postiça, um capacete bem masculino. E assim ela começou a reger. Foi considerada a maior rainha do Egito, porque nunca houve uma pessoa tão generosa para o povo do Egito. Eu vou ficar por aqui. Quando o irmão assumiu o trono, a primeira coisa que ele fez, destruir todos os grandes feitos de Hatshepsut. Era um absurdo uma mulher ter monumentos, ficar guardada para a história e etc. Passado mais de 3.000 anos, ela reencarna como Chico Xavier. E depois que o Chico desencarnou, vai na história, anotem aí, o ano 2007. 2007 é um ano pródigo para a história que eu vou contar. Vou voltar. 1950 e poucos, o Chico disse para o Arnaldo, os Espíritos me revelaram. Aí contou os detalhes. Prestem atenção no que eu vou dizer diante das câmeras. O Chico disse assim: Hatshepsut morreu porque ela tinha câncer nos ossos. O Arnaldo ouviu aquilo. De repente o Chico parou e falou assim: Naldinho, mas estão me contando aqui que ela também era diabética. O Arnaldinho, mas engraçado, ela não morreu, não foi de câncer não. Ela morreu de uma infecção generalizada. Ela era obesa. Coisa esquisita, né, Arnaldo? Acabou a conversa. O Arnaldo, na época que eu estava construindo o livro, ele me contou. Só que ele me deu só o dado que ela tinha sido Hatshepsut. Passou um tempo, eu voltei com esse assunto, Arnaldo, mas Hatshepsut, eu já li alguns livros, mas não tem muitas informações. O que eu posso te dizer foi exatamente isso que eu acabei de contar.
Fechou. Eu acho que eu fechei o sarcófago, a Câmara Real, saí da pirâmide e vim embora para Belo Horizonte. Lançamos o livro em 2006. Quando foi em 2007, me chega uma reportagem de uma grande descoberta dos arqueólogos, dos egiptólogos. Vai aqui o final da história. No final do século XIX, houve um grande achado de múmia no Egito. Em torno de mais de 100 múmias que estavam guardadas numa galeria. Eles esconderam essas múmias por causa dos saqueadores. E lá tinha rainha, reis e a plebe. Se identifica por conta da posição do embalsamamento. Rei de um jeito, rainha, posições dos braços, enfim. E uma dessas rainhas, todos aqueles anônimos, não tinha identificação. Uma daquelas rainhas, ela chamou atenção, porque na arcada dentária dela faltava um dente molar. Deram uma numeração, uma senha para cada uma dessas múmias e guardaram lá no Museu do Cairo. Passado muito tempo, eles começaram a apelidar a múmia a rainha sem dente. Esse era o apelido dela. Eis que o tempo passou, veio a década de 2000. Encontraram uma caixa, em outras escavações, uma caixa com uma identificação. Uma caixa pertencente à rainha Hatshepsut. Bom, olha que interessante. O que tem dentro dessa caixa? Se abrir, ela dissolve. Só que hoje nós temos como equipamentos de escaneamento. E tiveram a ideia de escanear a caixa para ver o que tinha dentro. Tinha um anel, uma pulseira. Perceberam lá, porque dessas caixas pessoais você retirava alguns órgãos, que eles não eram mumificados, tinha todos aqueles paramentos. E o que mais acharam? Um dente. E identificaram. Era um dente molar. Pô, que coisa engraçada. Hatshepsut com um dente. Ok. Alguém teve uma brilhante ideia. Não sei se é coisa de faraó, de espírito do Egito, não sei. Ou coisa da espiritualidade que tem a ver com esses negócios chamados espiritismo aqui no Brasil. Alguém teve uma brilhante ideia. Olha, mas esse dente, o que nós vamos fazer com esse dente? Aí alguém lembrou. Uai, engraçado, vocês esqueceram da rainha sem dente? Aí tiveram a brilhante ideia. Pelos recursos de computação gráfica, no escaneamento do dente, fizeram um ajuste. E aí mostra no documentário da National Geographic, mostra a câmera, o computador no efeito, encaixando o dente perfeitamente na arcada dentária de Hatshepsut. Aquele era o dente dela. Meu Deus! Identificamos. É Hatshepsut, aquela que era desdentada. Mas alguém teve uma outra ideia, porque são pesquisadores. Vamos fazer os exames de DNA? E fizeram lá aqueles recursos de carbono e etc. Como dizia Arnaldo, papagaio. Eis que chegaram na conclusão que Hatshepsut era diabética, tinha câncer nos ossos e ela desencarnou por uma infecção generalizada. Alguém subentendeu, por conta da extração de um dente. Na época você não tinha os antibióticos, e isso levou-a à desencarnação. Meu amigo, eu já vi muita coisa desse moço chamado Chico Xavier, mas essa para mim foi uma das mais extraordinárias. E aí eu contei toda essa história para encerrar, convidando vocês agora para fazer uma viagem para Uberaba. Lembram daquelas cenas do filho do Calvário que engrossava as fileiras para chegar perto do Chico, e ele dá uma moedinha, dá uma nota qualquer, e que muitas vezes as pessoas chegavam, pegavam a mão dele,
Eu não vou beijar a mão do Afonso, não. Beijar, né? E ajoelhou, tem que rezar. E eles iam beijar a mão. E o Chico, no ato reativo, voltava para beijar a mão daquelas pessoas. E que aquelas pessoas que assistiam aquelas reuniões muitas vezes narravam que chegava no final da madrugada, a boca dele saía até sangue, de tanto que ele beijava a mão das pessoas e ele já estava velhinho. Estudar o passado te mostra tantas coisas. Eu gostaria de dizer para vocês que o povo antigamente beijava a mão das rainhas. E o Chico sabia de muitas coisas do passado dele como rainha. E agora ele não queria mais o título de rainha da terra, porque o referencial de evolução dele passou a ser Maria de Nazaré, a rainha dos céus. Fiquem com esta imagem. Que tenhamos em Maria Santíssima a nossa inspiração. Jesus, o nosso referencial. E no encerramento de um encontro espírita, eu não posso, em sã consciência, deixar de reverenciar o patrono do Espiritismo, o precursor da felicidade celestial, a voz que clama no deserto e conclama todos nós: endireitai as veredas, arrependei-vos, porque é chegado os novos tempos, é chegado o momento tão sonhado por cada um de nós, em que nós vamos começar a ver esse mundo melhorar a partir das nossas atitudes e da nossa maneira de ver a vida. Eu gostaria de encerrar, se eu pudesse materializar o meu beijo, eu materializaria beijando Arnaldo Rocha, Meimei e a nossa alma querida, Chico Xavier, como 3 rosas que simbolizam aqui para nós a presença dos Espíritos num encontro tão majestoso, tão especial, tão sensível, tão amigo, tão fraterno, que Diamantino ofereceu para todos nós, que viemos de outras terras ou que viemos de outras dimensões, porque nesse momento as humanidades se reúnem em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, de alma e coração. Esperamos que este encontro tenha valido de alguma sorte. Ave Cristo, Ave Cristo, Ave Cristo. Ave Cristo.